Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, colocamos na Tua presença nesta manhã, para Te glorificar, Te exaltar, Senhor, bendizer Teu santo nome, Senhor, e meu Deus, pedir a Ti que o Senhor nos abençoe nesse dia, Pai, abençoe esse ensino, Pai, abençoe essa escola bíblica, que o Senhor manifeste a Tua glória, Senhor, e nos abra, Senhor, cada vez mais o nosso entendimento, Pai. Nós te pedimos a Tua bênção sobre a vida do nosso irmão João, que o Senhor use a vida do Teu Filho, Pai, e em nome de Jesus possamos aprender e compreender mais a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pai do Senhor para todos. Amém. Então, na aula passada, queridos, nós estávamos falando sobre os sinais da divindade em Jesus Cristo. Aí nós falamos, primeiro, que Jesus demonstrou a sua onipotência quando acalmou a tempestade no mar com uma palavra, isso em Mateus 8, 26 e 27, quando multiplicou pães, em Mateus 14, 19, e transformou água em vinho, em João capítulo 2, versículos 1 ao 11. E nós falamos que as explicações dos contextos dessas passagens apontam para a onipotência de Cristo. Falamos também sobre que Jesus afirmou a sua eternidade, tanto em João 8,58, quanto em Apocalipse 2,13, ele afirmou a sua eternidade. A onisciência de Jesus também nós comentamos, que ela é demonstrada no fato dele conhecer o pensamento das pessoas, segundo o que diz Marcos 2,8. Falamos também sobre a sua onipresença, segundo o que diz Mateus 18, 20, 28 e 20, e assim por diante. Falamos sobre Jesus mostrou a sua soberania ao perdoar pecados. Ele, ao perdoar os pecados, ele perdoava como somente Deus pode perdoar. Então isso demonstra a sua soberania. São fatores que demonstram a divindade de Cristo. E aí faltou nós falarmos sobre a imortalidade de Jesus, fala da sua divindade. O fato dele ser imortal, dele ter vencido a morte, fala da sua divindade. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Por favor, pastor. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Respondeu-lhes Jesus: derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Mesmo livro, capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Pois bem, Hebreus 7,16 que não foi feito conforme a lei, de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. A vida de Cristo é uma vida indissolúvel. Ele é o único que é imortal.
1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. 6,16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. De crer nele para a vida eterna. Por causa de tudo isso, ele pode ser cultuado como somente Deus o pode. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Filipenses 2. Do 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os joelhos se dobram diante dele e confessam que ele é o Senhor. Ou seja, ele pode ser cultuado, ele pode e deve ser cultuado e adorado. Então, nessas duas últimas oportunidades, na aula passada e nesse trecho da aula de hoje, nós falamos sobre sinais da divindade em Jesus. Agora nós vamos ver a divindade de Cristo e o testemunho da igreja primitiva. Por que isso é importante? Porque os que não creem na divindade de Cristo e na Trindade, porque as duas coisas andam juntas, se não há uma Trindade, se Deus não existe em três pessoas, então Cristo não é divino. E se Cristo não é divino, não há uma Trindade. Então, os que não creem na divindade de Cristo e na Trindade, dizem que foi a igreja que depois, mais tarde, no Concílio de Nicéia, criou a doutrina da divindade de Cristo e da Trindade. Então, nós vamos ver se isso foi assim mesmo. Alguns críticos, bem como a maioria dos teólogos liberais, e o teólogo liberal é meados do século XVIII, então é agora há pouco tempo atrás, nós estamos no século XXI, é uma média de 300 anos atrás. Alguns críticos, bem como a maioria dos teólogos liberais, mantêm que a doutrina da Trindade não foi parte do ensino de Jesus e dos apóstolos, mas que teria sido meramente inventada pela igreja séculos depois. Então vejamos se foi assim mesmo. Mas é realmente isso que encontramos quando examinamos os escritos dos líderes? Ou isso é apenas invenção daqueles que, seja lá por qualquer razão, escolheram não crer na Trindade? É uma pergunta. É real isso? A Trindade não era ensinada mesmo, passou a ser ensinada somente depois? Ou isso é uma invenção dos que não creem na Trindade? Porque aqui ele diz assim, por uma razão ou outra, ou seja, qual for a razão. Qual a principal razão para que se deixasse de crer na Trindade? Leia, por favor, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4.
Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, por causa desse versículo, que nós conhecemos como a Shema, Shema quer dizer ouve, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, eles acreditavam que se houvesse uma trindade, se ensinasse acerca de uma trindade, estaria se desobedecendo o fato do Senhor nosso Deus ser um único Deus. Só que quando nós estudamos no hebraico, a própria palavra único aí admite uma unidade composta. Como, por exemplo, um cacho de uva. Um cacho de uva é um cacho de uva, mas nele tem várias uvas. Então, esse aí é unidade composta. É shad, no hebraico, unidade composta. Quando diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, se juntarão, deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão ambos uma só carne, também é uma, mas não tem dois ali, não é um casal, é unidade composta. Então a própria palavra aí admite uma unidade composta, mas eles não levaram isso em conta, os judeus não levaram isso em conta, não criam na existência de uma trindade, não criam na divindade de Cristo, e parte da igreja começou a não crer também nisso. Tá? Mas vamos ver se no princípio não criam e depois passaram a crer, ou se creem, ou se criam e depois apareceu quem não cresce. Vamos ver como é que é a ordem dos fatos. Os exemplos de líderes-chave mostram que a igreja primitiva claramente creu na divindade de Cristo. Inácio de Antioquia. Por que é importante então? Porque esses homens foram líderes da igreja logo depois dos apóstolos. Olha, Inácio de Antioquia, ele nasceu antes da morte de Cristo. Antes de Cristo morrer por volta do ano 33. Ele nasceu no ano 30 e viveu até o ano 107. Então ele estava vivo quando Jesus nasceu. Ele é mais velho que Jesus. Ele já estava vivo. Não, perdão, mais velho que Jesus não. Quando ele nasceu, Jesus já estava vivo. Né? Jesus já estava vivo, ele passa todo o tempo do ministério de Jesus convivendo com os apóstolos. Então ele é discípulo de João, que a igreja católica chama de Santo Inácio. É Inácio de Antioquia. Ano 30, Jesus morreu no ano 33, ano 30 até o ano 107 depois de Cristo. Ele nasceu antes da morte de Cristo e consistentemente falou da divindade de Cristo. Considere alguns exemplos em seus escritos. Ele escreveu uma carta aos Efésios, escreveu uma carta aos Romanos, escreveu uma carta aos Magnesianos, e os escritos deles foram tão importantes que alguns teólogos até acham que devia ter entrado no cânon. Eu não estou aqui afirmando que devia ter entrado, eu estou afirmando que alguns teólogos acreditam que deveria ter entrado por causa da profundidade dos escritos, por causa dele ter vivido na mesma época que os apóstolos, e ele era discípulo de João. Inácio de Antioquia era discípulo de João. Considere alguns exemplos em seus escritos. O que ele escreveu? Jesus Cristo, o nosso Deus. Um homem que viveu na época, então ele sabia que a igreja pensava assim. Não é alguém que viveu 300, 400 anos depois, ele viveu na época. Jesus Cristo, o nosso Deus.
que mais? O qual é Deus e homem, recebeu conhecimento de Deus, isto é, de Jesus Cristo, por nosso Deus, o Cristo, porque Deus se manifestou como homem, Cristo, porque Deus se manifestou como homem, Cristo. Cristo que estava na eternidade com o Pai, de Deus Jesus Cristo, de Jesus Cristo, são pequenos trechos de escrito deles, né? Dele. Nosso Deus Jesus Cristo, sofro para seguir o exemplo da paixão de meu Deus Jesus Cristo. Nosso Deus Jesus Cristo, outra vez. Então são expressões encontradas nessas cartas que ele escreveu aos Efésios, aos Romanos, aos Magnesianos, e que não é qualquer pessoa que escreveu, é um homem que viveu na época, eu volto a afirmar, é um homem que viveu na época, que escreveu. Foi um homem que viveu na época que escreveu. E olha, o fato é que Inácio não foi repreendido nem rotulado de herege por nenhuma das igrejas e nem líderes cristãos que receberam suas cartas, o que comprova que a igreja primitiva, muito antes de 107, aceitava a divindade de Cristo. Porque se não aceitasse, alguém teria escrito contradizendo Inácio, que Inácio disse várias vezes que Cristo era Deus, e ninguém escreveu contestando. Outro homem importante, isso aí já não é contemporâneo de Cristo, mas é bastante importante também, porque é bem próximo, anos 100 a 165. Justino o Mártir. Chama-se Justino o Mártir porque ele morreu na perseguição, ele foi feito mártir na perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Justino o Mártir, ele escreveu sobre Jesus. O que ele escreveu? O qual, sendo a palavra primogênita de Deus, também é Deus. Em seu diálogo com Trífo, que era um herege, ele declarou que Deus nasceu de uma virgem e que Jesus foi digno de louvor e de ser chamado Senhor. Ninguém contestou. Teófilo, não é aquele Teófilo lá do livro de Atos, não, é outro Teófilo. Isso aqui é anos 116 até 181. Ele foi o primeiro a usar a palavra trindade em sua epístola a Antolíncos, capítulo 2, 15. Irineu de Lyon e França, de Lyon e Roma, são as duas cidades às quais ele está ligado, né? Lyon na França e Roma. Ano 120 a ano 202. Olha o que ele disse. Ele escreveu que Jesus era perfeito Deus e perfeito homem. Não era mero homem, mas foi verdadeiro Deus. E que ele é em si mesmo, em seu próprio direito, Deus e Senhor, o Rei eterno. E falou de Cristo como sendo nosso Senhor e Deus, o Salvador e Rei. Também bem cedo, 120 a 202 a.C. Então, gente, preste atenção nas datas, porque daqui a pouco isso vai ficar muito importante. Olha lá. Tertuliano de Tártago, outro homem importante, 145 a 220. Ele disse de Jesus: Cristo é Deus, porque aquele que veio de Deus em nascimento virginal é de uma vez só, Deus e Filho de Deus, e os dois são um. Em seu nascimento, Deus e homem unido. Jesus é tanto homem quanto Deus, e filho do homem quanto filho de Deus. Tertuliano de Tártago, olha, 145 a 220.
Quando se estuda a história da igreja, esses homens são chamados pais da igreja, são homens muito importantes, que foram os primeiros a escrever sobre Jesus, depois do último apóstolo ter morrido, que é depois de João. João morre por volta do ano 100. Gregório, taumaturgo de Neo-Cesareia, uma cidade chamada, tem Cesareia e tem Neo-Cesareia. Ele declarou sobre a Trindade, olha o ano, entre 225 e 270. Ele declarou sobre a Trindade que todas as pessoas, ou seja, as três, são uma só natureza, uma essência, uma vontade, e são chamadas de Santíssima Trindade. Eles também são nomes subsistentes numa natureza em três pessoas e um só gênero. Porque Jesus disse assim: sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se fosse três nomes. É um nome só para os três, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses são nomes subsistentes, uma natureza em três pessoas e um gênero, espécie. Ele se referiu a Jesus como Deus de Deus e Deus Filho. E aqui agora uma coisa muito importante que no slide eu coloquei até entre parênteses. Note-se assim que no ano 205 já tínhamos discursos sobre a Trindade, bem antes do concílio de Nicéia em 325. Aí agora aqui fecha todas essas datas que nós usamos, que todas elas são anteriores a 325, anteriores ao concílio de Nicéia. Como é que os adventistas do sétimo dia e os testemunhas de Jeová dizem, porque nem todo adventista do sétimo dia crê como nós cremos, tem algumas diferenças básicas de crença. O sábado, eles dizem que o sábado foi trocado pelo domingo em 325 no concílio de Nicéia. Quando você estuda a história da igreja, os crentes judeus realmente continuaram guardando o sábado, porque eram judeus, mas os crentes gentios guardavam o domingo por causa da ressurreição de Cristo. E mesmo alguns judeus, alguns crentes judeus também preferiram passar a guardar o domingo por causa da ressurreição de Cristo. É verdade que alguns crentes judeus continuaram guardando o sábado? Sim, é verdade, mas os crentes gentios nunca guardaram. Eles guardavam o domingo por causa da ressurreição de Cristo. E a igreja, os adventistas do sétimo dia dizem que a guarda do domingo é uma coisa que foi inventada em 325 no concílio de Nicéia. E também os testemunhas de Jeová dizem que a doutrina da Trindade foi inventada no concílio de Nicéia em 325. É por isso que é importante conhecer todas essas datas anteriores, porque a gente vê que antes do concílio de Nicéia, a igreja já cria tanto na divindade de Cristo quanto na Trindade. Então é muito importante conhecer essas datas. Tá certo que vocês não vão lembrar de todas elas, mas vão lembrar que homens importantes da história da igreja, como Inácio, como Tertuliano, como Gregório, escreveram que Jesus era Deus e que a igreja cria nisso antes do concílio de Nicéia. Agora tem um homem aqui importantíssimo. Esse homem aqui, ele foi preso mais do que uma vez por ensinar que Cristo é Deus e por ensinar acerca da Trindade, que é Atanásio. Esse homem aqui, o estudante de teologia, não pode esquecer da existência dele, tá? Atanásio, de 293 a 373. Então ele participou do concílio de Nicéia, mas ele não podia participar tão ativamente quanto os outros, porque na época ele era diácono, ele não era bispo ainda.
Aí mais adiante ele passou a ser bispo. Mas mesmo sendo diácono, os escritos dele eram tão importantes que ele participou do Concílio de Nicéia. De 293 a 373. Nicéia 325. Então, durante o Concílio de Nicéia ele participou. Este sagaz defensor do ensino do Novo Testamento contra a heresia ariana, dos arianos, os quais ensinavam que Jesus não era Deus, falou de Jesus. Ele sempre foi Deus, ele sempre foi e é Deus, Filho. E ele é ele que eternamente também se tornou homem por causa de nós. Então o que acontece? Havia um homem chamado Ário, que ele pregava que Jesus era um Deus menor, igual os testemunhos de Jeová. Ele não é igual ao Pai, ele é um Deus menor, um Deus de segunda categoria. Ário ensinava isso. E havia alguns bispos que concordavam com Ário. Quando quem estava na direção eram os bispos que concordavam com Ário, eles mandavam prender Atanásio. Atanásio ficava preso. Com o passar do tempo, tinha aquelas mudanças de bispo, entrava bispo que concordava com ele no comando, mandava soltar Atanásio. Atanásio foi preso umas 2 vezes, né? E Ário, que sempre afirmou que Jesus não existia, vou usar um termo coloquial aqui, deu um troço nele. Ele entrou numa casa sozinho e morreu isolado dentro de uma casa. O povo querendo tirar ele para socorrer, para conversar com ele, ele se isolou, tipo uma depressão que deu nele, e morreu isolado. E acredita-se que ele morreu daquele jeito, com a mente perturbada, por negar a Trindade. Então são 2 homens importantíssimos na história da igreja: Atanásio, crendo na divindade de Cristo e na Trindade, e Ário, não crendo na divindade de Cristo e na Trindade. Desde o começo, os líderes da igreja cristã, imediatamente após o concílio após o tempo dos apóstolos, até o concílio de Nicéia, no século IV, que é 325, e adiante, tem crido constantemente e ensinado que Jesus Cristo é Deus. Só os liberais, só os testemunhas de Jeová é que não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Até o Voz da Verdade acredita que Jesus Cristo é Deus, que o Voz da Verdade é unicista. Só que eles creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Eles não creem na Trindade, mas não deixam de crer que Jesus Cristo é Deus. Então, se todos creram, logo depois dos apóstolos, um pouco antes depois do concílio de Nicéia, e até hoje se continua crendo, só há uma explicação para isso. Só há uma explicação lógica para o abundante testemunho antigo sobre a divindade de Cristo. Os líderes primitivos estavam simplesmente declarando o que já havia sido declarado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Paulo havia chamado Jesus de Deus. O escritor aos Hebreus havia chamado Jesus de Deus. Pedro havia chamado Jesus de Deus. João havia chamado Jesus de Deus. A única coisa que os líderes fizeram foi continuar afirmando o que eles haviam afirmado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que não teve por usurpação o ser igual a Deus. Tito, capítulo 2, versículo 13, ele diz que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, é largamente dito pelos apóstolos que Jesus era Deus. Os líderes que vieram depois só fizeram seguir aquilo que a Escritura dizia. Eles não inventaram nada. A verdade é que para todos os que negam a divindade de Cristo, assim como os antigos arianos, há uma trindade e simplesmente
é simplesmente um empecilho ao seu racionalismo. É um empecilho para eles, porque eles só acreditam naquilo que a razão pode entender. E a Trindade não é entendida pela razão, a Trindade é entendida pela fé primeiro, para depois ser entendida pela razão. O que eles não podem compreender totalmente, eles não aceitaram. Então, olha, se a gente for aceitar só aquilo que a gente crê totalmente, a gente não crê nem em Deus, porque a gente não conhece Deus totalmente, não entende a Deus totalmente, então eu não vou aceitar, não vou crer. Eu só creio naquilo que eu entendo totalmente. Assim, a doutrina da Trindade não pode ser rejeitada nos contextos bíblicos e nem históricos. Tanto a Bíblia quanto a história demonstram a Trindade, porque o testemunho para tal é demasiadamente abundante. Elas só podem ser rejeitadas nos contextos filosóficos e pessoais, os quais não possuem mérito algum. Então, na Bíblia não dá para rejeitar. Quando a gente estuda a Bíblia, tanto a Trindade quanto a divindade de Cristo estão presentes. Na história também não dá para rejeitar. A única coisa, o único contexto em que dá para rejeitar é na filosofia, que o filósofo pode afirmar que não entende, que não tem lógica, que isso, que aquilo, e na fé pessoal de cada um. Mas a filosofia e a fé pessoal de cada um, ela não possui mérito para afirmar ou negar a Trindade e a divindade de Cristo. Logo, então, é biblicamente e historicamente comprovado que a igreja, desde o princípio, creu que Jesus era Deus e creu na existência da Trindade, desde o princípio. Pois bem, por que é necessária a divindade de Jesus Cristo? Já que tanto a Bíblia quanto a história afirmam que Jesus Cristo é Deus, por que é necessário a divindade de Jesus? Quando nós estudamos a humanidade, nós procuramos entender por que era necessária a humanidade, não é isso? Se ele não fosse homem, ele não podia nos representar. Então aqui cabe reconhecer que é também crucialmente importante insistir na plena divindade de Cristo. Não só porque ela é ensinada de maneira clara nas Escrituras, mas também porque, então, em primeiro lugar, que a gente tem que crer na divindade de Cristo, porque ela é ensinada de forma clara nas Escrituras, mas há também outros fatores. Primeiro, só quem fosse Deus divino poderia arcar com toda a pena de